Quem precisa de cura? Quem precisa de ajuda? Quem está certo? Quem está errado? Meu nome é Danius e eu tenho feito esses vídeos com o intuito de tratarmos assuntos sobre a realidade deste mundo e uma realidade que pode restaurar a vida das pessoas para vivermos um viver melhor. Mas continuando esse assunto, quem precisa de cura? Você precisa de cura em alguma área de sua vida? Existem pessoas que são saudáveis em vários aspectos, principalmente fisicamente, mas talvez essas pessoas vejam algum problema em suas vidas, tenham alguma lacuna, algum problema em suas vidas, alguma área de suas vidas na qual elas sentem que precisam de um tratamento. Outras não têm a saúde perfeita fisicamente, mas emocionalmente estão bem, se sentem bem dosadas, equilibradas, refletem bem, usam bem a sua cognição, seus pensamentos, sua mente, se encaminha bem entre os assuntos, entre os dramas da vida, sabem lidar com as situações da vida que são adversas, apesar de não terem a saúde 100%. Quem está mais saudável? Quem está melhor que os outros? Há alguém melhor que os outros? Alguém pode ser melhor que eu no futebol, eu posso ser melhor que outro alguém no jogo de xadrez, mas isso não explica nem responde essa pergunta totalmente. Quem é melhor? Quem está mais saudável? Uma vez, há um episódio narrado pelo escritor evangelista Marcos, e este escrito é cerca de 2000 anos atrás, narrando uma visita que Jesus fez a um grupo de pessoas, a uma família, a um homem chamado Mateus. E nesse texto fala que Jesus foi banquetear, não sei se foi jantar com aquele homem, com Mateus. Foi à casa dele, comer com ele, e junto de Mateus, de sua família, os convidados, as pessoas ali, estavam pessoas de má fama, pessoas que não eram muito bem reconhecidas pelo meio religioso, pela sociedade que comandava, que influenciava o país, que influenciava a sociedade daquela época ali onde Jesus vivia. Pessoas de má fama, ou seja, eram pessoas que viviam fora das regras que a religião impunha, fora das regras que aquela cultura muito piedosa, muito cheio de rituais, seguia. Então aquelas pessoas de má fama estavam com Jesus. Jesus foi se alimentar com Mateus e sentou-se no meio daquelas pessoas. Juntamente com Jesus foram seus discípulos, ou seja, foram seus alunos. E é claro que naquele grupo todo estavam incluídos os religiosos, os homens, as pessoas que participavam e habitavam o templo de Jerusalém, as reuniões do concílio religioso da época, que também era uma chefia moral, uma chefia institucional das pessoas, das comunidades daquele país. Então aqueles homens religiosos, quando viram que Jesus, sendo um professor, sendo um mestre, sendo um ensinador e ouvido por tanta gente, se assentou junto com um grupo que estava misturado com pessoas que
não tinham lá uma reputação louvável. Então aqueles religiosos disseram e pensaram, conversaram com alguns discípulos de Jesus e disseram: seu mestre está sentando com gente que é de má fama. E Jesus, ao saber que eles estavam ali falando sobre isso, ele responde. Ele ouviu isso, ele respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vi chamar os justos, e sim os pecadores. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Quem é melhor que o outro? Nós temos visto as discussões, especialmente em redes sociais, na internet, etc. As pessoas se polarizaram. Umas agarraram mais o bife em um ponto de vista e outras, consequentemente, se tornaram mais aguerridas, mais lutadoras em outro ponto de vista contrário. E assim houve uma polarização e tem ocorrido uma polarização cada vez maior. As pessoas acusam uns aos outros de seguirem um governo, outras acusam outros de seguirem uma ideologia, de apoiarem um certo sistema de governo que não consideram bom nem saudável para o país. E assim as pessoas vão discutindo e discutindo e aquilo nunca vai terminar. Porque a melhor maneira, preste atenção, a melhor maneira de você ter as pessoas mais agarradas ainda à sua teimosia é a discussão, é o debate, é ficar discutindo. A melhor maneira de você ter uma pessoa mais teimosa é você discutir com ela, ficar batendo boca com ela sobre o que ela acredita e se colocando contra o que ela pensa. Aí ela se agarra mais ainda por um certo brio, ou sei lá, por um certo orgulho, ela se agarra mais ainda ao ponto de vista dela, só porque ela se sente atacada, se sente diminuída pelas suas colocações. Quando Jesus estava entre aquelas pessoas, estava naquele jantar, naquele banquete, na casa de Mateus, Jesus estava sendo criticado porque Mateus era um publicano, e publicano era o sujeito que trabalhava para o governo romano. Era o sujeito que colhia impostos para o governo de Roma. Sendo judeu, sendo israelita, Mateus não deveria fazer isso. Ou pelo menos isso era uma coisa mal vista. De fato, um país dominado tinha que pagar imposto para o país que dominava. E Roma dominava praticamente o mundo europeu da época em grande escala, em grande nível, em grandes somas geográficas. E Roma dominou também o Mediterrâneo, ali onde hoje nós chamamos de Palestina, porque foi onde Jesus viveu. Então, eles tinham que pagar impostos a Roma. E quem eram os coletores desses impostos? Eram pessoas do próprio povo que ingressaram nessa profissão. E Mateus era um deles. Mateus, obviamente, tinha os seus colegas. E junto com seus colegas também haviam mulheres ali que não eram tidas como mulheres bem aceitas pela sociedade religiosa, porque elas viviam de um ramo que se valia daqueles homens que tinham projeção financeira. E Jesus sentou ali no meio desse pessoal e sentou ali para comer. E isso era também contra o pensamento judaico, o pensamento religioso do local, da época. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que pratica os rituais de purificação que a lei ancestral ordenava, uma pessoa que segue esse tipo de coisa não pode se sentar com pessoas que não seguem, porque aquelas outras pessoas estão impuras, aquelas outras pessoas não estão sãs.
Então, se você segue um ritual ou rituais e um tipo de crença, você está purificado e não pode se misturar com pessoas que não estão, que você se contamina. Como que um mestre religioso criado numa consciência dessa se descuidou a esse ponto de estar com pessoas que cobravam impostos para um governo dominador, pagão, um governo que seguia outros deuses, e ainda se assentava com pessoas que estavam impuras. E foi isso que causou espécie aos intérpretes da lei, intérpretes dos costumes registrados pelos livros sagrados, pelas tradições que eles seguiam no local, naquela cultura da época. Não dá nem assim para a gente ser muito contra essas pessoas, porque eles estavam zelando, vamos dizer assim, pelo que eles acreditavam, pelas normas que eles seguiam. Mas nessa hora Jesus mostra que ele está acima da cultura, mesmo da época em que ele viveu. Ele está acima de leis e de rituais, de regras, porque ele tem um outro objetivo. E esse objetivo é demonstrado na forma como ele trata esta situação. No versículo 17 de Marcos, capítulo 2, diz assim: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Quem está são? Quem é melhor que os outros? Quem é melhor que os outros? Quem acha que é são? Quem acha que está na ideia certa, na ideologia certa? Talvez seja aquela pessoa que acha que não precisa ser corrigida, não precisa melhorar, não precisa pensar em outros pontos de vista. Acha que já está no ponto certo, não precisa de mudar em nada. Jesus ouviu o que aqueles homens estavam discutindo com os seus discípulos. Jesus percebeu, ele deu atenção. Deus não está alheio às questões deste mundo. Deus não está alheio às discussões. Deus não está alheio às escolhas que os países têm feito, que as pessoas têm feito. Deus também não está alheio a nossas sociedades, as sociedades dos países, das nações que escolhem seus governantes, que escolhem as filosofias que querem seguir, achando que aquelas filosofias vão melhorá-los, vão fazê-los ser mais espertos, vão fazê-los ser mais profundos, vão fazê-los ser mais abertos, vão fazê-los dar mais certo na sua vida, ter mais dinheiro, ou promover a igualdade, ou promover o bem-estar da humanidade, dos outros povos. Eles acham isso, acham que seguindo uma filosofia ou tomando certas decisões vão conseguir melhorar o mundo. E ao fazer isso, essas escolhas, e ao prepararem estruturas para prenderem as pessoas dentro de um comportamento que eles acham que vai ser melhor para o mundo, para a vida de todo mundo, eles acabam também se tornando ditadores, reguladores de normas, normas da família, normas do indivíduo. Até o quanto isso é necessário? Até o quanto é preciso ter leis sobre a vida de uma pessoa, é preciso julgar os passos de um indivíduo e de outro. Talvez até o quanto uma pessoa esteja agredindo e causando violências numa sociedade, matando o seu próximo em nome de uma causa que vai mudar amanhã, daqui a um dia, daqui a 10 anos, não importa. Existem causas que vão mudar. A maioria das causas viram para lá e para cá como folhas ao vento. Isso tudo mostra que nenhum de nós pode se considerar totalmente são, totalmente melhor que o outro.
E é nesse ponto que Jesus atinge o nervo ciático, ou atinge até a forma de pensar das pessoas da época ali. Quando ele se associa, ele se ajunta, ele se assenta com indivíduos que eram desprezados, que eram excluídos, que eram julgados como menores, como impuros, como gente que não tinha mais jeito. Jesus se assenta com eles para comer com eles, beber vinho com eles e mostrar que ele sendo um mestre, ele sendo um ensinador, e ele tendo assim em sua vida fenômenos que curavam e libertavam pessoas, ele estava ali agora com aquela gente que talvez achasse que não tinha mais jeito para elas, elas não podiam mais mudar porque tinham que aceitar que estavam num estilo de vida considerado marginal. Mas Jesus se assenta com aquelas pessoas. E aí é que está. Essa é a resposta que Jesus dá àqueles indivíduos que o julgavam, que o criticavam. Quando ele diz, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele está falando das pessoas perfeitas, as pessoas que estão saudáveis, já que vocês se consideram saudáveis, já que vocês se consideram melhores, vocês não precisam de médico, vocês não precisam de cura, vocês não precisam do Evangelho. Existem pessoas que dizem assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito no Evangelho, porque se consideram melhores que as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam no Evangelho. Por outro lado, existem pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Evangelho, porque se consideram excluídas ou até escandalizadas pelas pessoas que dizem que acreditam no Evangelho. Pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas se comportaram, falaram ou fizeram coisas que machucaram, magoaram, causaram espécie nesses indivíduos que hoje se dizem ateus, que hoje preferiram se afastar de igrejas, preferiram se afastar de religião. Será que se afastar da igreja ajuda? Será que se afastar da fé ajuda você a melhorar? Talvez se afastar de certos meios, certos lugares onde as pessoas estão sendo tóxicas, onde as pessoas ficam julgando umas às outras, talvez isso seja até um método saudável, uma atitude saudável. Mas isso não responde tudo se você também não tiver um propósito de vida com Deus. Você se afastar de um meio para ficar sem buscar Deus, sem se ligar a Jesus, você vai se deixar influenciar por outras ideias, porque nenhum ser humano fica sem ser afetado por nada. Todos nós somos, até certo ponto, volúveis. Todos nós somos afetados, influenciados por uma camada de consciências, de movimentos que existem na Terra, que existem no mundo. Então, se você se afasta de Jesus, se você se afasta de seus irmãos na fé, para dizer que você vai ser melhor assim, você não vai ser melhor assim. Nem pior nem melhor, isso vai variar. Você vai ser afetado por outras condições, por outras ideologias, por outros pensamentos. A Bíblia diz que se insurge contra a própria sabedoria aquele que se isola. Em outras palavras, a pessoa que se isola, que se afasta da sociedade, que se afasta, a pessoa que fica isolada, ela se afasta da sabedoria também. Porque a sabedoria nem sempre está em você ficar sozinho, tentar pensar independentemente, porque você não está independente, você depende do seu ego muitas vezes, você depende dos seus pensamentos, o que está no seu inconsciente, o que está na sua mente nem sempre vai acertar e muitas vezes vai errar e outras vezes vai te deprimir. Existem em você pensamentos que te levam à depressão, existem em você crenças que te levam à ansiedade,
Então não adianta se isolar achando que é melhor que os outros, que vai ser são tomar atitudes assim. Você precisa de uma comunidade de fé. Você precisa de um grupo de pessoas que também está buscando a fé, exercitando uma fé saudável. E por isso que Jesus entra nessa história dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, a pessoa que se considera como alguém frágil, que precisa melhorar, que precisa se fortalecer, que precisa aprender, ela vai procurar os meios para isto, os meios para a sua cura, os meios para a sua melhora. E ela faz isso orando, ela faz isso lendo, ela faz isso pesquisando, ela faz isso tomando atitudes em direção à luz e não em direção à escuridão, não em direção à obscuridade, não em direção ao afastamento dos outros. Muitas vezes eu afastei de pessoas, muitas vezes eu gosto de ficar sozinho, mas não no sentido de deixar as pessoas de lado, não no sentido de não gostar de ser humano. Eu gosto dos seres humanos, gosto de estar entre as pessoas, mas eu vejo a necessidade de me isolar muitas vezes para buscar estar comigo mesmo e estar principalmente com Deus. A gente precisa de um momento, sim, a sós. A gente precisa de um momento, sim, de solitude. São momentos em que você vai criar, vai estudar. São momentos em que você pode chorar, pode rir, pode dançar, pode se exercitar. São momentos em que você precisa de estar consigo mesmo para trabalhar questões íntimas e individuais, sim. Mas se isolar ou se afastar da igreja, de uma igreja bíblica, de uma igreja que leva a sério os conteúdos da revelação escrita, uma igreja saudável, por assim dizer, se afastar dela para achar que você sozinho resolve os seus problemas, pode não ser a melhor coisa. A gente precisa de boas companhias. A gente precisa de pessoas que também estão procurando uma vida saudável. E Jesus mostra que não existem sãos, não existe pessoa melhor que a outra. Existem áreas em que as pessoas são melhores, outras não são tão melhores naquela área. Na área B, o outro indivíduo sabe viver bem daquela forma, mas outros não sabem viver naquela área B. Na área C, aquele indivíduo que sabe viver bem no B não consegue desempenhar bem na área C. E assim por diante. Estou aqui exemplificando para você ver que todos nós precisamos melhorar em áreas de nossa vida. E aquele que criou o universo enviou o seu Filho Jesus para mostrar a todos nós, inclusive usou aquela religião, aquela cultura da época, há 2000 anos atrás, lá na Palestina, lá no Mediterrâneo, usou aquela cultura que ele mesmo influenciou profetas do passado, e as pessoas viveram uma cultura, né, de escritos desses profetas, de legisladores antigos. Usou aquilo, Deus usou aquilo, o Eterno usou aquele sistema de coisas, justamente mostrar que Ele está acima de julgamentos de leis, Ele está acima de concepções e Ele está acima de religiões. Ele nos enviou seu próprio Filho para mostrar que Jesus mesmo não se prendeu a nenhuma cultura ou religião. Jesus se prendeu ao amor, a restaurar as pessoas. E por isso ele diz: os sãos, ou seja, aqueles que se acham seguros, então eles não vão receber a restauração que eu trago, a restauração que é o meu reino. Meu reino chegou entre vocês, é o que Jesus dizia. Então, quem se arrepender, ou seja, quem mudar de mentalidade e crer na mensagem das boas novas, entra e recebe o poder desse reino, o poder dessa realidade que transforma as pessoas. Então, quando Jesus disse: eu não vim chamar os justos e sim os pecadores, na verdade ele estava dizendo: eu vim chamar todos, porque todos são pecadores. Todos precisam melhorar.
até os que se acham melhores na sua lei, que praticam melhor a lei, até eles erram na arrogância, na petulância de julgarem os outros, de tratarem os outros como se fossem inferiores, só porque estão num outro extremo, ou talvez porque tenham tomado, sim, decisões que lhes fizeram mal, que distorceram alguma área de suas vidas. Mas não é por isso que a gente tem que ficar julgando essas pessoas que estão em alguma distorção o tempo todo. Nós não temos que ficar julgando, batendo o martelo em cima e dizendo estão condenados, porque nós também somos farinha do mesmo saco. Essa é a verdade. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos nós temos sido afetados pela ondulação do pecado, pela ondulação da grande distorção que atinge a humanidade. E todos nós precisamos de ser restaurados, de ser salvos, de ser iluminados, de cura. Todos nós precisamos do médico.